E aí, pessoal? Tudo bem? Chega junto aqui pra gente conversar sobre o Botafogo, como a gente faz todos os dias aqui nesse canal. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Já vou deixar você um convite que você assista até o final. E se achar que vale a pena se inscrever, se inscreve. Dessa forma, você receberá o nosso conteúdo diário, os nossos vídeos, onde o único assunto é Botafogo e nada além de Botafogo, beleza? Deixa o like, ative o sininho das notificações, é 0800. E o nosso adversário, o Corinthians, vem de vitória no Campeonato Brasileiro. Mesmo vencendo o Flamengo por 2-1, o Corinthians ainda está na zona de rebaixamento, em 17º, com 25 pontos. É claro que o Corinthians precisa desesperadamente da vitória. Vieram de um jogo difícil no meio de semana pela Copa do Brasil, classificação, o Corinthians está na semifinal da Copa do Brasil, mas eles precisam sair dessa zona de perigo. E o Botafogo pode se aproveitar disso. O Corinthians, ele vai vir para cima. Cabe ao Botafogo saber jogar o jogo, aproveitar as fragilidades que a defesa do Corinthians ainda apresenta. O Corinthians, mesmo com desfalques, ainda é um time perigoso, tem jogadores que podem desequilibrar, mas o Botafogo precisa ter atenção na defesa, ter muita pegada, muita agressividade na marcação, ter muito cuidado com os espaços nas costas dos laterais, ter muita pegada no meio-campo para não deixar o Corinthians chegar com liberdade. A zaga do Botafogo tem que estar muito concentrada, muito bem postada nas bolas aéreas, por baixo, fazendo os cortes, as antecipações para não deixar o Corinthians chegar na cara do gol. E com a bola, tendo criatividade, tendo inspiração, colocando em prática o jogo coletivo e a individualidade dos jogadores que estarão em campo, o Botafogo conseguirá sair desse jogo com a vitória, 3 pontos, chegando aos 53 pontos. O Corinthians tem desfalques. Kaká, Félix Torres e Yuri Alberto não poderão estar nesse jogo. Não estão disponíveis, estão suspensos. Yuri Alberto e Félix Torres foram expulsos no último jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. Kaká recebeu o 3º cartão amarelo e está suspenso pelo 3º cartão. Como eu falei, o Corinthians vem de jogo durante a semana e está mais desgastado que o Botafogo. Botafogo, nessa semana, só treinou. Em relação ao retrospecto recente entre Botafogo e Corinthians, nos últimos 5 jogos, são 3 vitórias do Corinthians e 2 vitórias do Botafogo. Essas 2 vitórias do Botafogo, uma delas foi no primeiro turno do campeonato do ano passado, a vitória por 3-0 no Newton Santos, onde o Botafogo atropelou o Corinthians, não tomou conhecimento. E já no primeiro turno desse campeonato, aconteceu a outra vitória, 1-0, lá na Arena Neoquímica, né? Na Arena do Corinthians, em São Paulo. O Botafogo venceu por 1-0, tendo também uma boa atuação. E se o Botafogo vencer o Corinthians, estará quebrando um tabu de nunca ter vencido o Corinthians nos 2 turnos em um único campeonato. O Botafogo nunca venceu o Corinthians na era dos pontos corridos, os 2 jogos, do primeiro e do segundo turno. Nunca. Então, é mais um tabu aí que precisa ser quebrado. É óbvio que o principal é a vitória, os 3 pontos. E, claro, chegar no final do campeonato sendo campeão. Então, o Botafogo ele tem desfalques para esse jogo. 2 desfalques importantíssimos. O primeiro é o Arthur Jorge, né, que levou cartão amarelo no último jogo contra o Fortaleza, está suspenso, vai cumprir suspensão nessa partida. Quem estará à beira do campo comandando o time será o auxiliar Franklin Carvalho. O outro desfalque importante é do Gregory, jogador hoje titular absoluto do time. Está suspenso pelo 3º cartão amarelo, então não estará disponível para esse jogo. Com isso dito, a provável escalação do Botafogo deve ser John, Matheus Ponte, Bastos, Alexander Barbosa
E na lateral esquerda, eu acredito que quem começa jogando é o Marçal, pois o Alex Telles chegou agora, está treinando, mas eu acredito que nesse primeiro jogo ele não começa como titular. É o que eu acho. Mas, na minha opinião, o Alex Telles é titular. Estando bem fisicamente, 100%, o Alex Telles é titular. Mesmo com o Cuiabano disponível. Mesmo com o Cuiabano... mesmo depois do Cuiabano voltar de lesão, estando bem, o Alex Telles é o titular. O Cuiabano sendo reserva do Alex Telles e o Marçal o terceiro reserva. O Hugo, na minha opinião, o Hugo não tem mais espaço nesse time. Então, eu acredito que nesse jogo contra o Corinthians, quem começa jogando é o Marçal, porque o Cuiabano está lesionado. A gente não sabe quanto tempo ele ainda vai estar ausente, mas com o decorrer do tempo, vai ser natural Alex Telles assumir a titularidade. No meio-campo, vamos ver qual time que vai começar jogando. Se será, né, a dupla de volantes Marlon Freitas e Tietê, ou Alan, Marlon Freitas, ou Danilo Barbosa e Marlon Freitas. Temos essas três opções de dupla de volantes. O que a gente sabe é que o Marlon Freitas será o titular. O Marlon Freitas é titular desse meio campo. Agora, a outra vaga, vamos ver quem entrará. Se será Danilo Barbosa, Tietê ou Alan. O que eu faria? Quem eu colocaria? Eu colocaria o Alan para ser esse primeiro volante. Alan e Marlon Freitas. Terceiro homem de meio campo, Thiago Almada, sendo esse terceiro homem centralizado, claro, com liberdade, né? Para se aproximar do Luiz Henrique do lado direito, com liberdade para se aproximar do Savarino do lado esquerdo. A gente sabe também que esse setor ofensivo do Botafogo tem muita variação, né? Os jogadores trocam muito de posição, isso acontece, mas eu configuraria o time da seguinte forma, que é a minha opinião, tá? A gente sabe que nem sempre o que a gente acha acontece. Mas se tiver que acontecer algo diferente, uma configuração diferente de time, sendo o Thiago Almada como um ponto esquerdo, Savarino por dentro, surtindo efeito, o Botafogo jogando, tendo uma boa atuação e vencendo, isso é o que importa. Mas eu dou minha opinião também. Então eu entraria com o Savarino na ponta esquerda, Thiago Almada como esse homem, né, esse terceiro homem, Luiz Henrique como ponta direita e Igor Jesus, referência, né? Esse homem de área. Então, Luiz Henrique, Savarino e Bastos, que jogaram durante a semana, né, pelas seleções, estão treinando normalmente, estão bem e irão para o jogo. Então, é isso. Vamos por mais 3 pontos. Manter a liderança isolada da tabela é importantíssimo vencer. É um jogo muito importante. Esse título do Campeonato Brasileiro é palpável, dá pra gente chegar. Esse jogo é amanhã, sábado, 9 horas da noite. Se você está assistindo esse vídeo já no sábado, o jogo é hoje, 9 horas da noite. Terá transmissão da Sport TV e também da Premier. Para quem não puder assistir o jogo no estádio, em loco, então esses serão os meios de transmissão da partida, Sport TV e Premier. O árbitro da partida será Anderson Daronco. Vamos torcer para que o Daronco não seja o protagonista da partida. Que apite o jogo corretamente, sem beneficiar nenhum dos lados. Apite certo, correto. E que deixe o protagonismo para os dois times. E principalmente o Botafogo. Assuma o protagonismo da partida. Seja o dono do jogo. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço.